Boa noite, pessoal. Eu acho que muita gente me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou a Anaí Beleza, eu sou a secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e quero dar as boas-vindas para vocês e falar que agora em março, então, o nosso conselho, ele promoveu o ciclo de palestras do mês da mulher, trazendo, então, uma série de capacitações voltada ao público feminino. Hoje nós vamos encerrar esse ciclo com uma capacitação bastante especial, chamada A Mulher e os Desafios de Liderança. A atividade tem como objetivo trazer consciência, motivação e debater os desafios relacionados às competências da mulher no papel de liderança, para assim gerar impacto positivo em outras pessoas. Isso a gente precisa muito, né? Eu tenho 2 equipes abaixo de mim e todo dia é um desafio bem grande. E eu tenho, então, alguns recadinhos importantes para todos. Eu solicito aos participantes que coloquem os seus nomes completos no chat que aparece ao lado, para que nós possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito depois do evento. Também pedimos que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos também que a apresentação será gravada e será disponibilizada amanhã no nosso acesso restrito. Anotem suas perguntas e no final, então, nós abriremos para as dúvidas que vocês tiverem. Daí, para organizar as falas, agora me perdi aqui, só um pouquinho. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Daí nós vamos seguir a ordem que está lá no chat, então. Então, eu agradeço a participação de todas vocês, todos, nesta noite, e também pela presença da palestrante Gabriele Paré Guglielmo. Ela é farmacêutica especialista em farmácia hospitalar e farmácia clínica, e coordenadora de suprimentos e logística do Hospital, Logística Hospitalar da Rede Saúde da Associação Educadora São Carlos, que é a mantenedora do Hospital Mãe de Deus. Então, obrigada, Gabriele, agora é a tua vez. Muito obrigada, Naí, muito obrigada, Chay. Boa noite a todos. Parabéns pelo conselho, por um brilhante evento como esse, né, no mês da mulher, falar de tantos temas riquíssimos para a nossa profissão. E quero agradecer, primeiramente, o convite de poder, e me sinto lisonjeada por estar podendo fechar esse mês, né, sobre liderança feminina e sobre o mês da mulher, um conselho esse que tem tantas mulheres trabalhando, tantas farmacêuticas, e espero que seja bem positivo e que a gente gere aí muito impacto em todos vocês, tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Chay, por favor, tu me dá um ok? Sim. Certo? Tudo certinho, aham. Então, como a Anaí falou, né, o nosso desafio hoje aqui é falar sobre a mulher e os desafios da liderança, né, de liderança, buscando, então, dentro desse contexto, do objetivo, para falarmos sobre esse tema, eu desenhei uma rápida agenda nessa temática, onde vai haver uma contextualização sobre os desafios de liderança feminina, quais são eles, né, e a motivação para a transformação do cenário. Então, convido a todos aí a participar, né, e a depois, no momento de discussão, para que a gente possa trocar muito sobre esse tema que é tão desafiador. Pois bem, primeira pergunta que eu faço a todos os presentes, né, quantas vezes no seu dia você vê essa cena? Se a gente olhar essa figura, essa foto, ela foi retirada do filme O Estagiário. Quem não viu ainda, olhe, está no Netflix. É um filme excelente
sobre uma grande líder feminina de uma grande corporação, de uma startup, né, que cresceu dentro do meio tecnológico e de vestuário, em que ela simplesmente se vê dominando toda uma empresa e tendo que coordenar toda essa empresa. Porém, nessa foto, a gente vê praticamente a predominância feminina, e não é só por causa do cenário de vestuário feminino, mas é porque já é um filme que quer trazer um modelo e uma visualização da liderança feminina, da qual no nosso dia a dia a gente não presencia. Temos até uma gestante e 2 homens ali atuando em uma reunião. Então, a ideia aqui foi trazer a provocação. Rapidamente, meu mini currículo foi lido. Eu componho um cargo de liderança já fazem 6 anos, né? Liderança essa, sim. Liderança essa que iniciou como farmacêutica responsável técnica do Hospital Mãe de Deus, evoluindo para coordenação de farmácia, e coordenação de farmácia é essa de toda a unidade privada do Mãe de Deus, que além do Mãe de Deus, nós temos a unidade Carlos Gomes e o Centro Integrado de Oncologia. E recentemente, né, não tão mais recente, em setembro eu fui para o ambiente corporativo, que é a AESC, como coordenadora de suprimentos e logística hospitalar de 7 unidades de saúde, então tanto público e privado. O ambiente hospitalar e o ambiente de profissional de saúde, como nós farmacêuticos, ele já é um ambiente de 70% a 80%, dependendo da instituição feminino, prevalentemente feminino, né? Porém, quando a gente alça esses cargos de liderança, a gente vai se deparando com cenas que não são como essas. Tá? Cada vez que a gente sobe um degrau em cargos de liderança, a gente se vê com posições masculinas, hierarquias e até mesmo os líderes mais masculinos do que femininos. Então, a provocação começa aqui justamente para contextualizar esse cenário. Uma pesquisa bem recente da Deloitte, de 2020, que analisou 8.000 empresas em 66 países, onde mostrou que a presença feminina em conselhos, então a gente está falando de conselhos, de grandes corporações, de grandes organizações, era apenas de 16,9% no mundo. E no Brasil, 8,6%. Olha o quão baixo é as mulheres em cargos de lideranças e lideranças executivas, porque quando a gente fala de conselhos, a gente já está falando daquela área estratégica, né? Por exemplo, eu sou uma coordenadora, eu sou de área operacional com uma visão de rede de saúde pública e privada. Quando eles compararam com a mesma metodologia de pesquisa que foi realizada em 2017, o crescimento, o progresso do aumento de cargos de mulheres em cargos de liderança foi de 1,9%. É pequeno, não é expressivo, mas aconteceu um aumento. E no nosso país, né? O que essa pesquisa, o que a Deloitte também consegue trazer para nós do cenário de presença feminina em conselhos, em cargos ocupados pelas mulheres, tá? Essa é uma pesquisa de 2018, onde em verde a gente consegue ver o cenário do país, que 90 mulheres ocupavam cargos em conselhos, correspondendo a 8,6%. Esses cargos ocupados por mulheres eram 6,5% cargos ocupados por mulheres que eram CEOs. CEOs é o chefe maior, né? É o Chief Executive Officer. Como a gente chamava, os superintendentes, os diretores executivos também, como são falados. Apenas 0,8%. E mulheres que são CFOs, que são as Chief Financial Officers, que são as gerentes, superintendentes de finanças. Finanças é um ramo tão predominantemente masculino, 4%. Foram um total de 131 empresas analisadas. Então, um N bem menor do que a pesquisa de 2020, mas que dá um cenário do Brasil e que a gente
se permeia dentro das nossas áreas de atuação, certamente a gente consegue enxergar que é isso ou até menos de presença feminina como liderança. Aí a gente se questiona qual é o nosso cenário no nossa profissão, né? Como farmacêuticos, onde estamos? Como estamos de predominância feminina e masculina? Então, em 2015, o nosso Conselho Federal de Farmácia fez um perfil, um relatório que diz qual é o perfil do farmacêutico, não só nas questões de liderança masculina ou feminina, tem várias outras questões ali abordadas. É um relatório muito bom da gente ler e entender a distribuição do profissional farmacêutico no nosso país. E eu trouxe aqui as características sociodemográficas, onde mostra que 67,5% da nossa profissão é feminina, é constituída por feminino. E dessas, ficam na faixa de 29 e 38 anos de idade, compondo 41,8%. Tá? Quando eu vou olhar a associação das variáveis de gênero, masculino e feminino, e salário, existe uma diferença estatística significativa quando a gente vai olhar o predomínio masculino em 22% nessa barra azul, ganhando salários acima de R$ 5.000. Eu não tinha tempo aqui para discorrer, mas esse relatório ele traz a distribuição da nossa profissão em drogaria, indústria, hospitalar, estética e todas as 132 e 133 atribuições que o nosso conselho valida de atuação da nossa profissão. Porém, aqui eu já mostro para vocês um grande desafio. Nós temos um conselho, uma profissão com predominância feminina, mas com predominância feminina a gente ainda ganha pouco. E isso não é só como um farmacêutico, isso é em muitas outras profissões. E aí, desses desafios, né, que eu discorro aqui, contextualizo para vocês, quais são os outros desafios que a gente se depara além da nossa profissão, né? As mulheres, elas podem gerar uma vida. Elas podem gerar uma vida se elas quiserem ou não, é uma opção. Mas é uma opção em algumas culturas. Em outras culturas, elas são obrigadas a isso, e eu não estou dizendo em culturas fora do Brasil. Nós sabemos que isso acontece até mesmo do lado da nossa casa, com parentes na nossa família, que está dentro da nossa própria casa, né? A mulher tem a opção de casar ou não, ou ela é obrigada a casar, ou em como algumas culturas, lá quando ela tem 8, 9, 10 anos, ela é prometida a alguém a casar, se faz uma festa e ela nem sabe quem é, e é obrigada a estar numa relação da qual ela não escolher. Pequeno ali ficou, gostaria muito de falar, para quem não viu, fica a dica, Malala, né? Malala falou, uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. As mulheres, em muitos países mesmos, são privadas do estudo. Se eu não estudo, não amplio visão, eu não saio do meu quadrado, eu passo apenas a fazer aquilo que aquele comando externo, provavelmente masculino, e que aquela cultura externa, também masculina, está me forçando a fazer. Além disso, algumas mulheres trabalham, né? Elas vão para o mercado de trabalho, elas ganham um salário, mas na maioria das vezes inferior ao dos homens, em posições de liderança ou não, mas elas não têm o direito de gerir o seu salário, de escolher o que vão fazer com o seu salário, tá? Elas também não são direcionadas a dirigir. Algumas mulheres não podem dirigir porque o seu parceiro, o seu pai, sua constituição cultural familiar não as permite. E quando eu vou falar, então, de empreendedorismo, num cenário como o país, o Brasil, que cada vez cresce mais de empreendedores, e num mundo como a pandemia que a gente vem vivendo, que as pessoas tiveram que diversificar o seu contexto de trabalho e diversificar a sua economia, né? Porque eles precisaram sobreviver. A mulher também tem menos valorização quando vai empreender. E aí a grande foto, né, que eu coloco é essa foto abaixo,
onde dessa foto eu tenho apenas 2 mulheres em um grupo, provavelmente de uma grande corporação, de uma grande organização, de grandes gestores. E esse é o cenário que eu vivo, o cenário que muitas colegas que podem estar aqui assistindo e que assistirão vivem, porque o mundo ainda se apresenta assim. E o que esses desafios trazem? Tanto desafios colocados lá no contexto das pesquisas, da nossa distribuição feminina, masculina na nossa profissão como farmacêuticos. É um cenário que traz medo, que nos traz desvalorização, que nos traz anseios, ansiedade, que nos tira muitas vezes a autoridade, que nos coloca em situações em que às vezes a gente se cala, né? E a gente não deveria. E eu vou trazer um exemplo pessoal, assim, e não tenho problema nenhum mesmo com essa gravação, porque eu acho que esse exemplo cabe para a gente repensar. Uma vez eu estava numa reunião, há muito tempo atrás mesmo, predominantemente masculina, tinha eu e mais uma outra mulher como lideranças, tá? Uma desses masculinos, eu estava passando o relato de uma reunião que eu tinha participado, do cenário que eu queria trazer, dos riscos e tal. E a pergunta ao final da minha explanação, a pergunta que veio não foi sobre o cenário de risco que eu estava trazendo para a discussão. E a pergunta que me foi feita por esse líder foi assim: nessa reunião só tinham mulheres? Vocês imaginam eu escutando essa pergunta, falando de um contexto muito maior do que uma reunião só com mulheres, e em uma reunião presencial onde eu estava, que 90% eram homens. Eu respirei, eu usei a técnica dos 10 segundos, conta até 10, lembrei por que eu estou aqui, por que eu estava trazendo aquele trabalho, e sim, eu respondi a pergunta. Sim, nesta reunião só tinham mulheres. Mulheres essas, como eu, que estamos trazendo aqui esse grande risco, que é importante a gente discutir, virar pauta e a gente tomar alguma ação. Paulatinamente, tranquilamente, porém, é algo que reflete para mim até hoje, e eu trago aqui como exemplo de tantos outros que eu poderia trazer, em que a gente se vê se sentindo diminuída com uma pergunta que às vezes nem se dão conta quão machista é, tá? E aí eu trago um tema que tem se falado muito, que de todos esses desafios, para quem já ouviu falar da síndrome do impostor, né? Ela é uma síndrome já relatada, diagnosticada, né, por psicólogos e psiquiatras, muito comum no ambiente de trabalho, nas corporações, onde essa pessoa que tem essa síndrome, ela sofre de uma autopercepção, um autoconhecimento de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é merecedora de situações positivas que ela vivencia. Então, ela se auto-sabota, tá? E quantas vezes, coloco aqui o questionamento, a gente não faz isso com a gente mesmo? Será que nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eu não poderia ter me diminuído e não ter respondido objetivamente para o que eu estava fazendo e relevado aquela pergunta? O que eu poderia ter feito? Tem N situações, a gente pode debater depois ao final. E aí, tem mais um contexto. Essa síndrome, ela é mais comum entre mulheres. Ela prevalece entre mulheres. E aqui, personalidades super famosas como a Michelle Obama, a Meryl Streep e a Sheryl Sandberg, que é do Facebook, a CEO do Facebook, tirando o Mark, porque agora ele está no conselho, o Mark Zuckerberg, é mulher. Todas elas já se declararam que em algum momento não se sentiram competentes para estar onde estão. Quantas vezes vocês, onde estiveram, ajudando os pais, dando aula, estudando, as meninas que trabalham no conselho, a gente não se desvalorizou, se questionou, ruminou na nossa cabeça que eu não deveria estar nesse lugar, o que eu estou fazendo aqui, eu não sou competente com isso.
E isso às vezes não é uma realidade, né? Até tem uma pergunta aqui que eu já digo como dica que a minha terapeuta ela traz. Ela diz assim: ó, qual é a evidência para isso? Mas muitas vezes a gente se questiona e se vê dentro dessa síndrome do impostor. E isso tem a ver com uma excessiva autocobrança, com uma necessidade que a gente tem de externar aos outros a nossa competência e principalmente quando a gente está num ambiente que predomina o masculino, a gente tem uma necessidade de comprovar, de ser validada a nossa competência. Então, as mulheres tendem a sentir mais isso, a se sentirem incapazes e a se sentirem não merecedoras das suas conquistas e entrarem nesse looping da síndrome do impostor. Tá? Não é uma exclusividade feminina, como esse artigo diz, mas sim acontece mais com mulheres. E pensando em competências, né? Falamos, contextualizamos, lembramos dos desafios que não são só na nossa profissão ou em profissões, são mundiais, são de cultura. Que competências nós, mulheres, temos para poder nos valorizarmos, podermos não deixar essa síndrome do impostor ser validada ou criada em nós mesmos ou pelo ambiente ao qual a gente trabalha. E aí é um tema que eu gosto muito, quem já pôde ver eu falar, desde quando eu busquei aprimorar, quando eu sentei num cargo de liderança, na cadeira de um cargo de liderança, 4 meses depois eu disse, meu Deus, se eu quero continuar aqui, eu preciso entender e buscar conhecimento e ser orientada. Então, fica aqui meu relato pessoal, eu busquei sim coaching, eu busquei terapia, que eu faço até hoje, e eu busquei cursos externos que não são os de farmácia, para poder entender esse mundo corporativo e essas posições de liderança, tá? E uma das principais temáticas trabalhadas até hoje, em todos os cursos, então, que eu ainda faço e vou fazer, são as soft skills, né? Que é o antigo chá, conhecimento, habilidade e atitude, orientada para o nosso lado comportamental, tá? E essas soft skills, soft por quê? Porque é algo que está dentro do meu comportamento humano, do meu dia a dia, que transita entre a minha mente e a ação do meu corpo. É diferente lá da hardware do computador, que eu vou lá, programo, aprendo na academia, tenho uma fórmula A mais B igual a C e tá pronto. Tá? É algo que exige dinamismo, exige um penso da gente quanto profissional e quanto pessoa, e que no nosso dia a dia, que 80% do nosso tempo é no trabalho, sim, é o que a gente mais precisa trabalhar, são as soft skills. E a gente vem falando sobre isso há pouco tempo. E aí eu coloquei aqui quais são as competências dessa liderança feminina, então para que vocês façam um exercício de autoconhecimento e busquem em vocês se essas competências estão trabalhadas, elas são fortes, ou se elas devem ser trabalhadas, né? Orientação para resultados é uma competência muito comum do homem, porque ele é muito focado, ele é muito objetivo, ele tem que entregar, mas mulher também é. Só que mulher, ela é multifaceta, né? Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, não que isso seja bom quando a gente vai falar de produtividade, de ganho de escala e entregas de resultados, mas ela também sabe ser orientada para resultados. Mulher é mais empática, tem um olhar mais humano, mesmo as que não querem ser mãe, tá no instinto, tá no homo sapiens feminino, que a gente consegue acolher diferente, que a gente consegue colaborar, ter uma visão sistêmica para o todo, entender que aquele colaborador, que aquele colega não está num dia bom, né? Isso também nos gera uma inteligência emocional mais adequada, porque a mulher tende a se colocar como mais vulnerável, ela abre mais suas fragilidades. Então, ela consegue entender isso no todo, diferente do homem que ele se blinda, ele é o todo-poderoso, ele é o super-homem, né? A mulher, dependendo do ambiente que ela trabalha, ela consegue trazer e flexibilizar isso. Então, flexibilidade é uma competência super importante do comportamento feminino e nas lideranças femininas.
E isso faz com que ela se adapte mais. E a gente está falando aí de um mundo pandêmico, né? Um mundo que tem nos exigido muito adaptabilidade. A gente está aqui fazendo uma palestra, conversando sobre isso num meio eletrônico, digital, que a gente não faria há 2 anos atrás. Né? O próprio conselho ia ter que achar um local, ia ter que fazer inscrições, escrever. A gente sabe o quanto eram os eventos para quem já pôde participar de eventos presenciais do conselho. E resiliência, né? É poder ser forçado, estressado, mas retomar suas competências, né? Entender o seu contexto e até evoluir com isso. Então, eu quis destacar aqui para vocês quais são as competências que empoderam, que engajam a mulher a ser uma liderança. E não é uma liderança por cargo, não é porque eu sou coordenadora, é uma liderança de influência, uma liderança que a pessoa te olha e ela te coloca em destaque para algo, para aquilo, para aquela ajuda, para que tu possa permear algo a ser conquistado. E aí, um dos objetivos aqui na nossa conversa é que isso gerasse um impacto positivo em vocês. Porque se a gente fica só ali naquela contextualização e nos desafios, a gente para e pensa e diz, meu Deus, tem alguns aqui que estão até na faculdade. Será que vão querer continuar sendo farmacêuticos? Eu vou dizer para vocês que sim. A ideia é que vocês continuem dentro do propósito, do objetivo de vocês e que isso gere um impacto e os motive, porque motivação é interna, tá? E como que é isso? Bom, a ONU, há uns anos atrás, a Organização das Nações Unidas, ela organizou e fez um pacto global com vários países, que são os princípios do empoderamento das mulheres. Então, eu vou ler esses 7 princípios para vocês verem o quanto tem organizações mundiais olhando para esse cenário de desigualdade de liderança e de trabalho entre o masculino e o feminino. Então, o primeiro é estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero. 2, tratar os homens e mulheres de forma justa no trabalho, respeitar e apoiar os direitos humanos e a não discriminação. Garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores e as trabalhadoras. Promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional das mulheres. Implementar o desenvolvimento empresarial, as práticas da cadeia de suprimentos e de marketing que empoderem as mulheres. Então, suprir, apoiar, dar subsídio e falar sobre isso. Marketing é comunicação, né? Promover a igualdade através de iniciativas e defesa comunitária. O que a gente está falando aqui, o que a gente está fazendo aqui, deveria ser feito várias e várias outras vezes, porque quanto mais a gente fala, mais a gente amplia, mais a gente dá escala e várias outras pessoas vêm sobre esse tema e passam a se questionar sobre esse tema. Mediar e publicar os progressos para alcançar a igualdade de gênero. E aí eu coloco 2 cases. Uma é da parceria entre o Maurício de Souza Produções, lá da Mônica e do Magali, e com a ONU, que faz um assessoramento técnico ao projeto Donas da Rua, para empoderar meninas, para dar um mundo com direito e oportunidades iguais, tá? E das lojas Renner, né, uma grande organização essa gaúcha, que tem um instituto denominado Empodera, que tem como objetivo promover a igualdade de gênero em toda a sua cadeia de valor. Fornecedores, colaboradores e sociedade geral. Então, eles têm índices e metas de cada fase dessas para ver se a mulher está em igualdade, se ela está bem representada, se ela está motivada. Eu acho que o case Lojas Renner, para quem quiser ver, é um exemplo. Eu já falei várias vezes, é que eu amo a minha profissão, mas eu deixaria de ser farmacêutica para trabalhar na Renner, porque é incrível o que eles fazem, e isso é um dos trabalhos que eles trouxeram junto à ONU, né, junto a esse programa de empoderamento feminino que a ONU organizou. E aí, você, tá? Eu sei que aqui não tem só mulheres, né, mas provavelmente predominam mulheres, porque estamos falando de farmacêuticos. Como você quer ser destaque como líder feminina? É o questionamento que eu faço para vocês. Primeira coisa, tu tem que saber qual é o teu valor. Para saber o teu valor, a primeira
Ação é se autoconhecer. Então, é fazer você mesmo. Não é o coach, não é a terapeuta, é tu contigo mesmo, paradinho numa sala, papel e caneta, e escrever. O que tu tem de forças? Quais são as tuas melhores competências, os teus maiores destaques? Quais são as tuas fraquezas? É dolorido, mas aonde você vê que tem mais trabalho para conseguir angariar alguma coisa? Para que é mais fraco, que você vê que não desenvolve. Depois disso, desenhe um plano de ação, trace o que a gente chama de planejamento estratégico de vida, né? Dentro da sua posição como estudante, como profissional, como mulher, como mãe, como você escolheu ser como líder feminina. Dentro das empresas, as empresas podem realizar pesquisas de clima, colocarem metas com foco e no destaque da liderança feminina, para poder identificar como é que está esse termômetro. Quem é líder aqui, converse com seu time masculino e feminino e tente ampliar a visão, fale sobre esse tema, leve esse tema para poder mudar essa perspectiva e começar a provocar as pessoas que estão naquele ambiente. E, principalmente, identifique lideranças femininas que estejam próximos a vocês, que possam mentorear vocês, que possam colaborar para uma conversa bacana de crescimento, de acolhimento, de entendimento, para que isso faça melhor esse mundo, né? Essa perspectiva, esse comparativo, que a gente um dia pare de fazer pesquisas como a da Deloitte, tá? Que são dicas que eu trago para vocês. E aí, outra dica é esse livro, tá? Esse livro aqui, o livro da Malala, a Melinda Gates é a mulher do Bill Gates, né? E ela é incrível. Esse livro é incrível, fala da história deles, né? A gente conhece muito mais ele pela Microsoft, mas ela é sensacional. Hoje ele não é mais da Microsoft, ele faz parte do conselho, e ela e ele são presidentes, né, do Instituto Melinda and Bill Gates, que promovem várias melhorias em saúde. E ela tem uma frase que eu trouxe aqui que é super impactante, que diz: uma mulher com voz é, por definição, uma mulher forte. Então eu questiono vocês. Quais são as vozes? Qual voz vocês querem impactar? Com o quão forte? E não é força de bater, é força de autoridade. É de como vocês se representam como lideranças femininas. E para fechar, né, a ementa da palestra foi baseada nesse livro. Esse livro é sensacional. Eu estou apaixonada por ele. Aliás, eu sou apaixonada pela Brené. Tem o Netflix, para quem não quer ler o livro ainda, não quer comprar, quer saber se é bom. Olha, né, o The Call to Courage, porque é muito bom. São 25 minutos em que ela dá um sacode na vida sobre vulnerabilidade, sobre entendimento de nós mesmos dentro do mundo e autoconhecimento. E aqui ela trabalha sobre a vulnerabilidade e a coragem para liderar. E essa frase dela, que uma liderança corajosa é aquela que lidera o coração, também é uma provocação. Se a mulher é acolhedora, ela tem uma visão empática, ela consegue entender muito mais as emoções. Será que nós não seríamos melhores líderes e não estaríamos melhores nessas posições e nessas pesquisas? Onde é que estamos para não estarmos mudando esse cenário de 2017 para 2020, onde o progresso foi de 1,9%? Então, a minha provocação é essa, o meu desafio é esse, é poder valorizar essas mulheres, nos valorizarmos e dar seguimento a essa temática no dia a dia de vocês. Então, eu agradeço ao CRF, ao meu conselho, por mais esse convite. Eu adoro vir falar aqui e eu fiquei muito surpreendida de ter que pesquisar sobre isso e não ter nada a ver com farmácia, não ter nada a ver com suprimentos e logística, e trazer um tema que, para mim, me fez olhar para todo esse tempo já de carreira e o quanto mais eu quero crescer e poder valorizar essas mulheres que me rodeiam, né? Então, muito obrigada e estamos abertos aí a questionamento.